E aí pessoal, beleza? É, Nesta aula vamos criar dois componentes do nosso Instagram, certo? Na aula um a gente deixou o nosso projeto assim, ó. A gente criou o componente de imagens, né? Colocamos naquela imagem, colocamos o header. Então criamos dois componentes, tanto de imagem como header. A gente colocou aqui uma borda e já colocamos uma imagem no nosso projeto Instagram, beleza? E nesta aula, que é a segunda aula, vamos criar dois componentes que fazem parte do Instagram, que é o componente de autor, né? Que é para aparecer aqui a foto e o nome do autor que publicou a foto e também os comentários. Então vamos criar dois componentes, o autor e os comentários. Então vamos para o Visual Code codificar esses componentes. Então aqui com o nosso Visual Code aberto, vamos criar um componente, ok? Então eu vou aqui no meu CRC, componente, eu vou criar aqui o componente, que vai ter o nome de autor, só que em inglês, né? .js, beleza? Neste componente vai ser o mesmo procedimento, temos que fazer as importações padrões que vamos utilizar nesse componente, certo? Importar o React, import React from React. Aqui eu vou importar o view, o text e o style sheet, ok? Que são componentes do React Native, from React Native, ok? E aqui eu vou importar um componente, né, que é chamado de o gravatar, certo? Eu vou colocar aquele que a gente quer só importar ele mesmo, né? Fazer aqui o destructor from React gravatar. Esse gravatar, ele é um serviço de image, né, que o muito usado pelo WordPress. Então, a ideia é que a gente puxe as imagens desse serviço aí, né, dessa API aí. Calma que eu vou já te mostrar o site, ok? Esse componente não vai ser um componente de estados, vai ser um componente funcional, então vai ser simples aqui. Vai ser aqui export default props, que vai receber um iron function e vai ter aqui um retorno, e nesse retorno vamos escrever nossas views, né? Vai ser uma view aqui, view. Essa view vai ter uma classe, vai ter um estilo CSS, né? O nome dessa classe vai ser styles.container, ok? Então isso aqui é uma classe CSS, vamos estilizar depois, ok? E aqui eu vou chamar o meu componente gravatar, certo? O nosso componente gravatar tem algumas propriedades, uma delas é a option, que são tipo os parâmetros de configuração, ok? Então aqui eu vou receber ele e aqui dentro eu vou colocar essas configurações. Então aqui eu vou receber e-mail, que é um props.email, ok? E aqui vai ser uma propriedade
security, que vai ser true, ok? Aqui vai ser e-mail, porque a anotação de objeto. Então eu vou receber um e-mail e por esse e-mail eu vou conseguir puxar a minha foto, certo? E aqui nesse objeto eu vou querer dar um estilo, então vou estilizar ele, né? Então style vai receber styles, né? Avatar. Não se incomode com o meu inglês, porque eu não sou bom em inglês. Estou estudando para isso, certo? E aqui a ideia aqui vai ser uma view que tem um container e que vai ter o elemento gravatar, que é a imagem em si, certo? E aí vamos ter também um texto com o nome, né? Vai aparecer tanto a imagem como o nome. Então vou usar aqui o elemento text, ok? Aqui dentro do text eu vou receber props.nickname, que seria o nick, né? O name lá que você coloca no seu avatar. E aqui também vai ter um estilo, né? Então estilo vai receber styles.nick, certo? Name, que aqui é outra classe chamada nickname que vamos configurar. Então tudo que for style, que vai entre style, são classes CSS que vamos usar para estilizar o nosso componente, ok? Então agora vamos aplicar esses estilos. Vamos estilizar o nosso componente, né? Então vai ser assim, const styles, ok? Que vai receber o nosso componente style sheet.create, que eu vou criar um estilo, e aqui vai ser a anotação, a anotação de objeto do JavaScript, ok? Então eu vou estilizar agora a minha classe container, que é essa aqui. Então eu vou copiar aqui, certo? Container, dois pontinhos, e aqui eu vou CSS puro, beleza? Então estou usando aqui Flexbox, então vou usar aqui o Flex Direction para dizer que eu quero que o meu Flexbox se comporte como linha e não como coluna, certo? E aí eu vou usar o Align Items para centralizar essa linha no meu cross-hacks. Caso você tenha dificuldade em entender um pouco de Flexbox, eu vou deixar aqui um artigo onde eu escrevi esse artigo que vai te ajudar a entender mais essa questão de alinhamento, ok? Então aqui eu vou dar um vírgula e aqui também. E agora eu vou partir para editar a minha próxima classe, que vai ser quem? Vai ser a classe avatar, que vai ser responsável pela minha imagem avatar chaves, ok? E aqui eu vou definir aqui uma largura para essa imagem que vai ser de 30, uma altura que também será de 30 pixels. Vou colocar uma borda rádio, né, para ficar redondo, borda rádio aqui de 15, para deixar a imagem em um formato redondo, ok? E vou aqui fazer o seguinte, dar uma margem no sentido horizontal também de 15 pixels, ok? Aqui já está ok. E agora eu vou editar a minha classe nickname, ok? Nickname. Então aqui eu vou fazer isso. Meu nickname terá uma cor, certo? Vai ser hexadecimal 444. Esqueci de colocar lá aspas. 444. Terá uma margem vertical, ok? De 10. Terá uma font size que é o tamanho dessa fonte de 15 pixels. Note que no JavaScript a gente não é preciso colocar px, certo? Que seria a unidade. O próprio React já entende isso aqui, ele já faz a conversão direta, ok? E aqui eu vou deixar o peso da minha fonte, né? Fonte weight, eu quero que ela seja negrita, então aqui é bold, ok? Então, nota aqui, ó, importamos os nossos elementos que vamos usar, nossos componentes. A gente criou de fato um elemento e aqui a gente estilizou esse elemento usando o CSS.
O componente criado, eu vou agora fazer a importação para que a gente possa usar de fato esse componente. Então eu vou aqui em post. Então o nosso post terá uma imagem e um autor. Então eu vou chamar o autor dentro do meu post. Então um post terá a referência do componente autor e uma referência do componente image, ok? Então eu vou importar aqui o componente, né? Import autor from. Como está na mesma pasta, basta dar um ponto barra e já aparece. Então eu vou importar aqui autor, certo? E eu vou chamar esse autor, ok? Vou chamar aqui, ó, autor. Cuidado porque o Visual Code ele tem esse costume de achar que as tags têm fechamento. Os elementos não têm fechamento, né? Os componentes em React não existe, não tem esse fechamento. Então aqui eu vou passar os parâmetros que eu vou receber aqui, certo? Então aqui eu falei que eu vou receber um e-mail, que é o por aqui, né? Eu vou receber props, e que esse props terá props.email, certo? Então eu vou ter que passar aqui. E também eu vou ter o props.nickname, que é o nome, né? Então eu vou ter que passar aqui. Eu vou colocar aqui o meu e-mail, certo? Que eu já tenho lá salvo. Então alisson.suassuna@gmail.com. Também vou passar a propriedade nickname, ok? Meu nome é Alisson Suassuna. Então veja aqui, ó. Isso aqui eu vou receber aqui, ok? Então que fique bem claro isso para você ver essa interligação. Eu espero receber aqui o e-mail e o nickname e eu passo esses dados aqui na chamada do componente, beleza? Feito isso, vamos testar e ver como é que está se comportando a nossa aplicação. Então eu vou abrir aqui o Nox e veja aqui, ó, deixa eu minimizar aqui, veja aqui, ó, que de fato eu consegui puxar a minha imagem que eu salvei lá no serviço gravatar.com.br e o nome com os nossos atributos aqui, ok? Só para deixar claro, o Gravatar é isso aqui, viu? Ó, br.gravatar.com. Ele é usado para WordPress e tal. Então aqui você coloca seus avatares globais aqui e para ser reconhecido. Então aqui é a minha foto do meu Gravatar. Se eu alterar essa foto aqui, automaticamente vai ser também mudado lá, ok? Agora pessoal, vamos criar o nosso segundo componente, que é o componente que vai representar os comentários, ok? Então eu vou aqui, ó, crc componentes e vou criar outro arquivo com o nome comments.js, certo? E aqui eu vou fazer as importações de praxe, beleza? Então aqui você import React Component, então eu vou colocar aqui Component from React. E aqui eu vou importar os componentes do React Native, né? Vou importar aqui a view, text, o tile, sheet, o dimensions. A gente já usou esse dimensions lá na aula 1. E aqui eu vou importar também o alert de forma temporária para a gente testar, fazer um pequeno teste aqui com os comentários, ok? E aqui eu vou dizer que é do React Native. Então vamos criar aqui nossa classe, né? Class comment vai estender, né? Um componente. Aqui dentro vamos ter o método render, que você já conhece muito bem. E dentro desse render teremos uma variável, né? Let view, que inicialmente será null, ok? Essa variável ela vai receber null por enquanto, certo? E ela terá um comportamento bem legal. Vai ser gerado a partir dessa variável todo um componente JSX. Mas para me explicar melhor, vamos lá para o slide que você possa compreender melhor como vai funcionar a lógica de comentários do nosso aplicativo Instagram Clone. Como vai funcionar aqui, certo? Normalmente as aplicações, tanto aplicação web como mobile, existe um back-end. No nosso caso aqui,
ainda não existe esse back-end. Então vamos simular um à mão. Mas para você entender o todo, eu preciso te explicar. Aqui está o nosso aplicativo, que é o clone do Instagram. Ele vai fazer uma requisição, que é um request para uma API. Essa API pode ser feita em Node.js, em Python, não importa que a API é feita, que ela responda com um dado que a gente consiga interpretar e trabalhar com ele. Nesse caso aqui, normalmente é um JSON ou um XML, ok? E essa API vai responder nos fornecendo esses dados que a gente requeriu dele, e a gente trabalha esse dado para mostrar para o cliente. Essa relação entre a API e o front-end, ok? Essa relação aqui é mútua, seja lá onde for, ela acontece. Então, qual é a ideia aqui? Vamos receber através do próprio, certo? Que é a propriedade lá que a gente passa, os comentários, que será um array com vários comentários. E aí vamos pegar esse array e transformá-lo em elemento que o React Native trabalha, que nesse caso aqui é o elemento JSX. Então vamos pegar esse array, certo? E transformar ele em JSX e mostrar na tela do usuário esses elementos já renderizados. Então essa é a ideia que vamos codificar aqui agora. Só que nesse caso a nossa API vamos simular no próprio React por enquanto, beleza? Então vamos lá para o código fazer essa lógica. É algo muito simples. Eu vou usar um recurso do JavaScript que é o map, né, para fazer essa transformação, ok? Então vamos lá. Primeiro, eu vou garantir que essa propriedade existe, ok? Caso contrário, será em vão. Então vou fazer aqui um if e vou perguntar o seguinte: diz.props.comment, ou seja, ei cara, eu quero saber se nesse props que foi passado existe a propriedade, o atributo comment. Se existir, vai dar sim, vai cair nessa view aqui, ok? Então aqui eu vou fazer aqui, ó, view vai receber diz.props.comment.map, ok? E aí eu vou transformar agora esse comment que é até então um array, ok? Então eu vou receber aqui, eu vou ter aqui um array, que um array vai ter o item e o index, correto? E aqui eu vou ter uma arrow function, que também poderia ser uma função, não importa, ok? Item, index, ok? E aqui eu vou fazer uma arrow. Dentro dessa arrow eu vou fazer o que? Uma view, ok? E é nessa view que eu vou trabalhar, beleza? Então, essa view vai ter o elemento texture, aqui já estou transformando, beleza? Vai ter também aqui um estilo, então eu vou estilizar style, vai receber aqui styles.container. Esse é o nome da minha classe, certo? E aqui, ó, já veio errado, né? Aqui é styles. Cuidado aí vocês na escrita, ok? O Visual Code às vezes ele é um pouco traiçoeiro. Como aqui se trata de uma interação, de um for, um map é uma espécie de for, ok? É interessante que a gente consiga identificar cada elemento. Para a gente fazer essa identificação, eu vou usar o key aqui, certo? Que vai ser o meu index. O index ele é único, né? Não existe dois indexes de um próprio elemento, ok? E aqui eu faço o seguinte aqui, ó. Esse texto aqui vai receber o que? O meu item que eu estou recebendo aqui, ó, como parâmetro do map item, e eu quero que ele me dê o nickname, que é a propriedade que eu vou buscar, nickname, ok? E aqui eu vou também ter um estilo, então estilo, aqui vai ser styles, ponto, também nickname, pra gente manter aqui a conformidade. Também aqui eu vou ter outro texto, né? Vai ser o nickname e agora vai ser o próprio comentário. Então itens, ok? Então comment que eu vou receber lá no meu, eu vou receber tanto o comment, que é o próprio comentário, como o meu nickname. E aqui também terá um estilo, só que aqui eu vou estilizar não nickname, mas comment, beleza? Então vai ser essa view que estamos transformando. Então
vai estar tudo aqui, ó. Então essa view aqui vai ser o nosso próprio JSX. Pra gente renderizar essa view, eu vou dar aqui, ó, um return, ok, e vou fazer aqui a view, usar aqui o elemento view, e vou dizer aqui, ó, eu quero que você interpole, né, view. Aqui é um conceito de interpolação. Então ele vai interpolar aqui, vai traduzir tudo isso aqui e vai me mostrar aqui, ok? Feito isso, precisamos agora aplicar os estilos CSS, né? Então vamos fazer isso. Então vamos aqui estilizar esse componente da mesma forma que os outros. Então aqui é const styles, vai receber stylesheet.create. Primeiro vamos estilizar o nosso componente, né? O container. O nosso container vai ter flex, vai ser 1. Esse flex 1 quer dizer que o elemento vai poder se expandir, né? Sem limite de expansão, ele vai poder se expandir até onde quiser se expandir, ok? Vou aqui colocar uma margem em todos os lados, uma margem de 10 pixels, ok? E aqui já basta, né? Vou agora fazer esse container aqui, ó, o comment container. Vou aplicar o CSS nessa classe. Vai ter o flexbox direction como row, né? Para ele se comportar como uma linha e não como uma coluna. Vai ter o font rate bold, né? Então eu quero que esses comentários sejam em negrito. E eu vou colocar uma cor aqui para se destacar. Hexadecimal 444, ok? Então aqui eu vou fazer a outra extensão dessa classe aqui, ó, a comment, certo? Será bem simples, apenas uma cor para se destacar do nome. Então color vai ser um pouco mais suave, 555, ok? E aí vai ser essa nossa estilização desse componente. Eu vou aqui, veja que eu não exportei ele aqui, né? Eu posso exportar ele aqui com export default ou aqui embaixo. Vamos utilizar aqui embaixo para ficar um de cada e vocês pegar a manha. Então, export default comment. Veja que tem que ser igual, ó. Então aqui é comment, por isso que eu copio e colo, porque existe muito erro. Então aqui, ó, component, ok? Então, para a gente fazer uso desse componente, eu vou abrir aqui o post e vou importar o meu comentário, ok? Então, vou copiar aqui, vou só modificar componente. E aqui eu vou fazer a nossa chamada, ok? Criar aqui o meu componente, certo? Chamar aqui meu comment, barrazinha. E aqui eu vou passar os nossos dados de fato, né? Então, eu vou receber lá um comments, que é vários comentários. E eu vou receber aqui dis.props.comments, certo? Beleza? Então aqui é bem simples. Aí o componente vai fazer referência a esse componente aqui, ó, que a gente acabou de criar, certo? E dentro do post vamos ter dois componentes. Vai fazer referência que vai chamar tanto o componente comment que a gente criou aqui, como o componente autor. Então, dentro de post, o componente post terá duas chamadas para dois componentes distintos, ok? Porque que a nossa aplicação começa a se amarrar e você começa a entender como você deve arquitetar o seu software aí com o React Native, beleza? E agora, qual é o próximo passo? E a gente, nesse caso aqui, se a gente tivesse uma API, a gente ia fazer a chamada e tal, mas nesse caso aqui, eu vou fazer a chamada via na mão mesmo, lá no meu arquivo app. Então aqui eu vou criar os meus comentários, o array de comentário na mão. Estou aqui no meu componente app.js, ele está aqui fora do CRC, ok? Ele é o componente global da aplicação. Veja que aqui tem uma cor bem interessante, que pode, né, confundir vocês com algo desse tipo, beleza? Então eu vou explicar aqui. Quando a gente criou esse projeto, eu criei usando o Export. E o Export tem várias particularidades e eles decidiram criar esse componente app uma função. Mas note que
todos os componentes que a gente criou até agora é classe. A gente deveria manter aqui o padrão de classe, que é o mais recomendado. Então, eu vou apagar esse componente aqui, ok? E vamos fazer ele como se fosse uma classe, ok? Então, vou apagar aqui ele todo. Vamos refazer aqui esse componente. Então, vou apagar isso aqui. Não vou mais precisar dele, certo? Aqui eu vou criar aqui uma class, que vai ser aqui class app, certo? E que essa class app vai estender um componente. Componente este que automaticamente, por causa do Visual Code, né? Ele já importou aqui, ó. Só em eu colocar aqui, já importou aqui. Então por isso que eu vou conseguir usar. Que ele não importe de forma automática, você vai ter que importar. Não se esqueça disso, beleza? Então eu importei aqui meu documento. Esqueça os erros que vai dar agora, ok? E aqui eu vou criar o meu render. É uma classe normal, vou criar aqui o render. E aqui nesse render aqui eu vou criar o array de comentários, que seria a API, mas aqui vai estar aqui para a gente agilizar. Então eu vou criar aqui o nosso const comments, que será um array, ok? E que esse array vai ter o que? Nickname. E aqui eu posso botar João Batista, ok? E aqui eu vou colocar o comentário, né? Comment. A galera vai comentar aquela foto lá, né? Então, foto muito bonito, ok? E aqui eu vou criar mais um comentário. Vai ter nickname, vai ser Daniele Nascimento. E aqui vai ser comment. Foto show de bola. Realmente a foto é muito bonita, ok? E aqui nessa view aqui, ó, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Vou fazer aqui essa view aqui, ó, vamos pegar ela aqui, subir pra cá, dentro do nosso render, ok? E aí fazer o seguinte aqui, ó, o return view, aqui vai ter vou aplicar aqui um style, como se fosse um style inline, certo? Aplicar aqui a ele flex, para que ele expanda também de maneira flexível. Aqui o header tá certo, também aqui tá certo. A única coisa que eu vou mudar aqui é colocar de fato o atributo comments, né? Porque eu vou passar aqui o parâmetro que eu vou receber aqui e essa cadeia vai se enrolando, né? Então, comments, certo? Comments vai ser passado para ele o próprio comments. Beleza? Então, esse aqui vai ser o atributo que está aqui, que eu estou passando com esses nomes aqui, que vai ser repassado, chamado para cá, no próprio, que será chamado aqui, ok? Então vamos lá pro Android e ver como é que está funcionando a nossa aplicação. E aqui está, veja aqui, ó, que a gente já conseguiu chamar os nossos comentários, ok? Ele está um pouco colado, isso aí é mais CSS, mas na próxima aula a gente vai organizar isso aí com mais detalhes, ok? Então te vejo na próxima aula, valeu!